Hora do esporte, a gente vai falar de Catarinão. A quinta rodada começou ontem com 5 jogos já realizados. 2 deles terminaram empatados. O Hercílio saiu na frente, fora de casa, com esse gol de Lucas aos 35 do primeiro tempo. Jogando diante da torcida, o Barra buscou muito o empate e conseguiu. Aos 27 da etapa complementar, gol de Natanael. E ficou nisso, 1-1 placar final. O ponto mantém o Barra na 9ª colocação da tabela. O Hercílio Luz chega a 2, mas segue na lanterna. O outro empate da noite foi sem gols no duelo entre Chapecoense e Avaí em Xanxerê. Apesar de algumas chances para os dois lados, as equipes saíram com 1 ponto cada. É o terceiro empate do Avaí e segundo da Chape na competição. A equipe do Oeste tem agora 8 pontos na 3ª colocação e o time da capital subiu 1 posição e está em 6º. E o Figueirense recebeu o Concórdia no Orlando Scarpelli e conseguiu uma boa vitória no duelo com mais gols da noite. O Figueirense abriu o placar só nos acréscimos da primeira etapa. Marlisson fez o primeiro da equipe na jogada depois de cobrança de escanteio. O Concórdia voltou depois do intervalo, criando algumas boas chances. Mas quem marcou foi o Figueira, com Marlisson mais uma vez aos 25 minutos. Aos 33, aproveitando o rebote, Gabriel Santiago ampliou o placar para 3-0. Aos 35, Péricles lançou na área e Leonan desviou de cabeça contra a própria meta, 3-1. Mas aos 43, Malisson fez o terceiro dele e fechou a conta. Figueirense 4, Concórdia 1, placar final. Com a vitória, o Figueirense chega aos 8 pontos e assume, pelo menos provisoriamente, a vice-liderança. O Concórdia tem 4 e está na 10ª colocação. E no estádio Augusto Bauer, o Brusque recebeu o Caravaggio e também conseguiu pontos importantes. A situação do time de Nova Veneza vai ficando complicada na tabela. O Caravaggio criou algumas boas oportunidades na partida. Fez o goleiro da casa trabalhar bastante, mas não conseguiu chegar ao gol. E aos 37 do primeiro tempo, Jonathan chutou de longe e marcou esse golaço para definir o placar. Vitória do Brusque por 1-0. Caravaggio segue sem vencer na competição e está nesse momento na zona de rebaixamento com 3 pontos. O Brusque é o 5º colocado. E no dia do seu aniversário de 49 anos, o Joinville foi a Criciúma para enfrentar a equipe da casa e não teve festa para o tricolor. O Tigre não teve pena do aniversariante e não deu nenhum ponto de presente. Juninho abriu o placar na primeira etapa aos 18. Depois do intervalo, a equipe da casa confirmou a vitória. Neto Pessoa, de cabeça, fez 2-0. E depois de criar várias boas oportunidades, o time chegou ao terceiro, num gol de pênalti. Marcelo Hermes, para fechar o placar. O líder do catarinense tem agora 10 pontos, mesmo com um jogo a menos, e segue sem derrotas. O Jeque, com 6 pontos, aparece em 7º. E hoje termina a 5ª rodada com o jogo entre Santa Catarina e Marcílio Dias, aqui em Rio do Sul. Voltando para casa depois de 2 jogos longe da torcida e na bagagem pontos importantes para as pretensões no campeonato, que colocaram a equipe entre os melhores da elite do futebol estadual. E 6 pontos, torcemos 4. Um pouquinho de frustração no jogo do Barra, que a gente teve 2 vezes na frente do placar. Sabia que poderia ter voltado também com os 3 pontos, mas está ótimo, né? Dos 4 primeiros jogos, 3 fora de casa, a gente fez um bom jogo também com a Avaí, apesar da derrota. Então isso nos motiva para a sequência, sabendo que a gente ganha aí uma margem para continuar evoluindo, né? E a motivação lá em cima, que é importante, mas sempre com os pés no chão, com muita humildade, trabalhando bastante. A gente sabe que vai ficando cada vez mais difícil. E agora o foco total no Marcílio. O time começou o campeonato surpreendendo os adversários, mas com esse bom momento viram alvo e já está sendo analisado com mais atenção pelos próximos rivais. Existe essa troca de material entre os analistas, mas também todo filmado, jogos, né? Então a gente acaba analisando os adversários com certeza, assim como também vão analisar nós. E por a gente hoje, né, estar ali em segundo lugar, vir com alguns resultados positivos, isso aumenta, fica mais difícil, porque com certeza os adversários vão vir mais seguros, né, mais ligados, e com certeza vai ficando mais difícil e a gente tem que estar preparado para isso, não tem como. Depois do Marcílio, já vem mais um duelo no domingo, em casa de novo. Dessa vez diante do Figueirense.
Depois de fazer bons jogos fora, dentro do Alfredão, a equipe espera usar a torcida a seu favor, como já é costume. Eu fico muito contente, né, em jogar aqui, porque eu vi que a torcida nossa é uma energia muito boa, muito positiva. Aproveitar bem esses dois jogos, vamos por partes, né? Esse jogo do Marcílio, por exemplo, que é o primeiro, que é o próximo, né? A gente tem que ter um foco total nele, depois pensar no Figueirense. Já sei que a torcida do Marcílio vai vir em peso, já sei que a torcida do Figueirense vai vir em peso, então é muito importante, né, o torcedor estar com a gente, torcer o jogo todo, vibrar o jogo todo, porque essa energia ela transfere para dentro do campo e aproveitar o momento. Então o 12º jogador nosso é fundamental nesse momento. Bom, e o árbitro que apita o jogo aqui hoje viaja depois para um compromisso bem importante. O Ramon Abate Abel foi designado para atuar na definição do título de 2025 da Supercopa Betano Rey. Em Belém, ele vai comandar o duelo entre Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e Botafogo, vencedor do Campeonato Brasileiro.